Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos para mais uma noite de louvor, de culto e de estudo da palavra. Convido você que está aqui, você que nos assiste, para uma palavra de oração. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pelo dia, pelas atividades de hoje, pela oportunidade de convívio com a família. E agora, Senhor, esteja conosco durante esse culto de louvor e também o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar nosso louvor cantando o hino muito feliz, animado, pés na terra e olhos no céu. Almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. É dito que não há exagero maior, mais benéfico do que o exagero da gratidão. É sobre isso que vamos cantar agora. Conte as bênçãos, 244. É possível contar as bênçãos de uma só semana? Vamos cantar sobre isso? Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar.
das muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca as bênçãos da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E agora cantaremos a nossa maior esperança. Jesus voltará, número 145. Jesus voltará, com poder voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e a morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar com Jesus, a ir para o lar celestial. Tem pois que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divinal, num lar onde a dor tão atroz, tão cruel, jamais poderá penetrar. Oh, sim, vem morar nesse lar com Jesus, fruir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Amém. Uma ótima noite a todos os queridos que estão em suas casas, aqueles que estão em seus celulares ou em seus computadores. Nós agradecemos aos irmãos que estão assistindo mais uma vez e dedicaram esse tempo para conhecer um pouco mais de Deus. Nós ficamos muito felizes quando os irmãos, enquanto nós não estamos com nossa igreja aberta, vocês estão em suas casas assistindo a programação da Igreja de Inocop. Nesse momento eu convido a todos que puderem, vamos nos ajoelhar e falar com Deus.
Querido Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor, nesse momento nós nos colocamos primeiramente ao Teu dispor, Pai. Nós colocamos nossas vidas e tudo que temos em Tuas mãos. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite que estamos abertos, com os corações abertos para receber a Tua mensagem, querido Pai. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, imploramos a Tua presença em todos os lares nesse momento, querido Pai. Agradecemos também, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir mais um pouco da Tua palavra, da Tua verdade. Pedimos também que o Seu Santo Espírito use mais uma vez o pregador essa noite, querido Pai. E pedimos perdão por todas as nossas falhas. É o que lhe rogamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, queridos, eu apresento o nosso pregador dessa noite, nosso querido irmão Zé Carlinhos. Eu perguntei o nome dele para não esquecer, né, Zé Carlinhos? Ele falou José Floriano, José Carlos Floriano, mas pode me chamar, sou conhecido por Zé Carlinhos. Agradecemos mais uma vez por você estar aqui na nossa igreja e que Deus o use mais uma vez. Me sinto feliz e agradecido a Deus por poder estar com vocês mais uma vez para juntos adorarmos a Deus e também para estudarmos um pouquinho da Sua palavra. Estive aqui nesta igreja, congregando com os nossos irmãos aqui há alguns anos e sinto saudade daqui. O Fábio e a Roberta ainda me perguntaram hoje quando é que pode fazer o pedido da nossa carta para retornarmos aqui. Fico feliz porque passamos bons momentos aqui juntos nessa igreja. Não estou muito acostumado a falar para os bancos um tanto vazios, mas é o que nós temos para o momento em que nós vivemos. E eu louvo a Deus porque a tecnologia tem ajudado muito a gente a poder estudar a palavra de Deus e, de alguma forma, estarmos conectados. E você que nos assiste aí da sua casa, através de um computador, ou de uma TV, ou do celular, você é muito bem-vindo nessa noite para juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu fiquei pensando o que dizer, o que falar para nós, no momento em que nós vivemos, e algo que tem chamado muito a minha atenção é a pregação sobre a volta de Jesus. Eu cresci praticamente num lar cristão, estou na igreja há mais de 50 anos, e durante essa trajetória como cristão, desde criança, eu sempre ouvi e ouvia, como criança, a respeito da volta de Jesus. Parece que no passado pregava-se mais com ênfase a esse respeito. Eu me lembro muito bem que, na casa dos meus pais, meu pai tinha lá uma vitrola, algo meio desconhecido para a geração de hoje, um toca-discos, aqueles discãos assim, grande, LPs que eram chamados, e ali tinha muitas mensagens e sermões do saudoso pastor Roberto Rabelo. E como era gostoso escutar ali, logo no começo daquelas pregações, um hino que mexia com a gente por a gente estar acostumado a ouvir, mas todas as vezes mexia com a gente, fazendo com que a gente cantasse junto. Servos de Deus, a trombeta tocai. Os mais antigos ainda vão dizer assim, servos de Deus, a buzina tocai. Mas logo em seguida vinha
aquela voz saudosa do nosso querido pastor Roberto Rabelo dizendo que ali estava uma mensagem de fé e esperança para os que aguardam a vinda do Messias. E cada vez que eu paro para pensar um pouquinho mais a respeito da volta de Jesus, eu fico imaginando e logo me vem à mente uma das questões que talvez vai à mente de todos vocês que estão assistindo nessa noite. Eu falei que estou na igreja há mais de 50 anos e Jesus ainda não voltou. Parece que o tempo passa e as coisas vão acontecendo e Jesus ainda não voltou. E todas as vezes que eu paro para pensar nesse assunto, a primeira pergunta que me vem à mente é: por que Jesus ainda não voltou? Parece que já faz tanto tempo, e alguns que estão na igreja e que acompanham a pregação da igreja sabem do que eu estou falando. Por que será que Jesus ainda não voltou? E cada vez que me vem essa pergunta à mente, tem um dos personagens da Palavra de Deus que mais me chama a atenção e é um pouquinho a respeito dele que eu quero falar nesta noite. Esse personagem é o famoso discípulo João. João, o mais novo dos discípulos seguidores de Jesus. Nasceu em Betsaida, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. O seu apelido depois dado pelo próprio Jesus era de Filho do Trovão, e com o passar do tempo tornou-se o discípulo amado. Esse personagem me chama muito a atenção por alguns aspectos. Ele começou a seguir a Jesus com mais ou menos 24 anos de idade. Era o mais novo dos discípulos. E interessante que, apesar do seu jeitão explosivo, mas ele era alguém que gostava de aprender e que queria aprender. E quase que sempre era visto bem ao lado de Jesus. Às vezes até reclinava a sua cabeça encostando em Jesus, mais ou menos como um irmão caçula. Era o mais novo dos discípulos. E João seguiu o Mestre durante toda a trajetória e o ministério de Jesus. O tempo foi passando, 3 anos e pouco se passaram e agora Jesus cumpriu o seu sacrifício morrendo na cruz do Calvário e deixou ali aquele jovem discípulo, aos cuidados daquele jovem discípulo, a sua mãe. E chegou o dia que Jesus ressuscitou e depois de alguns dias, Jesus esteve lá no monte juntamente com os seus discípulos e com mais uma multidão de pessoas. E agora Jesus faz ali o pronunciamento das suas últimas palavras, que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 1 do livro de Atos, no verso 9 a 11, que diz assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como ouviste subir. João ouviu todas essas palavras. Enquanto olhava para cima, vendo
o Mestre Jesus subir aos céus, após Jesus ter feito várias promessas, pedindo para que eles não ficassem preocupados, que iria preparar mais lugares e que voltaria para buscá-los, mas agora o discípulo caçula estava ali olhando para cima e vendo Jesus subir aos céus. E consolado por aqueles dois anjos que diziam: não fiquem preocupados, esse Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir. Mas o tempo foi se passando. E João pôde saber e ver que todos os seus amigos discípulos, por causa da pregação do Evangelho, foram mortos. E por último fica o João. Era o mais novo. Viu todos os seus amigos, discípulos, já por causa da pregação do Evangelho estarem mortos, e agora João já estava com uma certa idade. E dizem alguns escritos que João foi também julgado por sua fé. Apesar de viver um bom tempo na cidade de Éfeso, agora João foi trazido novamente para Roma e ele foi chamado ali por Tito Flávio Domiciano e foi sentenciado a ser jogado em um caldeirão de óleo fervendo. E milagrosamente foi salvo da morte nesse dia. E o governador Domiciano ficou tão irado com aquilo que decretou que João fosse banido da sociedade e fosse levado lá para a ilha de Patmos, aonde ele deveria viver o resto de seus dias, isolado, em lugar distante. E eu fico pensando, o que será que passava na cabeça do João? Todos os seus amigos discípulos já haviam morrido. João já estava bem velhinho, com mais de 70 anos de idade. E agora, ele sozinho, o último discípulo, que escapou da morte mediante o milagre que Deus operou na vida dele, sozinho lá na ilha de Patmos, talvez pensando naquele dia, Jesus disse que iria voltar. E já se passaram tantos anos, mais de 50 anos, e Jesus não voltou. E eu não sei para você, como você vê as coisas, mas parece que nos nossos dias o tempo passa muito rápido. Eu ouvia os meus avós falarem que no tempo deles a vida não passava tão rápido como passa hoje. E é lógico que o dia era o mesmo, de 24 horas, mas a correria da vida não existia. 50 anos, há 2000 anos atrás, vocês já imaginaram quanto tempo demora? Lógico, não vai demorar mais do que 50 anos, mas parece que o tempo era maior. Mas mesmo assim, na correria dos dias em que nós vivemos, 50 anos é bastante tempo, é meio século. E eu posso dizer isso com certeza, porque já sou até avô. Deu tempo até de ser avô em 50 anos, viu, Valdemir? Então, o João lá sozinho, e eu fico pensando, o que será que passava na cabeça do João? E um sábado, eu não sei, provavelmente João estava meditando, quem sabe no que ele havia ouvido de Jesus, que Jesus iria voltar, e sentado ali olhando para o oceano, de repente, ele ouve uma forte voz, como a voz de trombeta,
Abra sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, e eu gostaria de ler com vocês esse momento extraordinário que João viveu. Capítulo 1 de João, de Apocalipse, do verso 9 em diante. Diz assim: E eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me então na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como a voz de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como o que é refinado numa fornalha. A voz era como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Eu imagino o impacto que João teve ao ouvir a voz, forte, como de trombeta, mas para ele uma voz conhecida. Imediatamente ele se lembrou muito bem da voz de Jesus, eu tenho certeza disso. E agora João passa a escrever o que o próprio Jesus havia mandado que escrevesse. Mas que escrito era esse? Eram exatamente as respostas que João precisava. Agora João passa a escrever o livro do Apocalipse. E o que me chama mais atenção em todo o escrito do livro do Apocalipse é o que está no último capítulo, no capítulo 22. E o último versículo, o penúltimo versículo, melhor dizendo, verso 20 do capítulo 22 do Apocalipse. E deste verso eu quero destacar 4 coisas especiais para nós nesta noite. Aqui diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Quando João ouviu que era para escrever tudo isso, nesse capítulo, João escreve que o próprio Jesus manda dizendo o seguinte: eu vou voltar. Só no capítulo 22, 3 vezes é mencionado que Jesus vai voltar. No verso 7 do capítulo 22, diz assim: eis que venho sem demora. No verso 12 do capítulo 22, eis que venho sem demora. E no verso 20, certamente venho sem demora. Por que será que
Jesus pede para que João escreva isso. Ele já sabia muito bem que Jesus ia voltar. Jesus quer dar a certeza para João e para mim e para você que ele vai voltar. E por isso ele faz aqui de forma pessoal. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nesta noite, ele vai voltar, e aqui o próprio Jesus fala de maneira pessoal. Aquilo que é pessoal, você mesmo faz. Vocês querem um exemplo? Quando eu fui me casar, eu fui à casa da baixinha que eu vivo hoje, a Sirene, pedir para que ela se casasse comigo. Eu poderia ter mandado alguém lá. Que tal, Valdemiro? Você, quando foi casar com a Beth, mandasse um recado lá para a Beth. Será que daria certo? Estou mandando dizer que eu quero casar com você. Sabe, aquilo que é pessoal, a gente mesmo faz. O próprio Jesus veio e deu a certeza para o João e para mim e para você, dizendo assim: eu vou voltar. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar com vocês nessa noite. Aquilo que é pessoal, a gente também repete. Deve ser repetitivo. E a Bíblia menciona a respeito da volta de Jesus mais de 1.800 vezes. Só no Novo Testamento, cerca de 380 versículos da Bíblia estão falando a respeito da volta de Jesus. Só aqui no capítulo 22 do Apocalipse, eu acabei de mostrar para vocês que 3 vezes o próprio Jesus diz que vai voltar. O segundo aspecto, então, é repetitivo, para dar a certeza, para dar a garantia. E isso porque é algo importante. Terceiro aspecto, é certeza que ele vai voltar. Ele fala pessoalmente, ele repete muitas vezes, mas ele dá uma certeza, uma garantia. Ele testifica, ele comprova, ele assegura, ele afirma que vai voltar. Não vai falhar, porque é certo. Ele diz que vai voltar. Você querendo que ele volte, ele vai voltar. Se você não quiser que ele volte, ele vai voltar. E interessante que eu posso estar pensando assim, você pode estar pensando assim, mas por que não voltou então? Acontece que o nosso tempo não é o tempo de Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus iria vir a primeira vez e nascer aqui neste mundo de pecados. E quando chegou o dia, lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Aconteceu realmente. E agora, Jesus dá aqui a certeza para o João, dizendo assim: todas as vezes mencionadas aqui no capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: eis que venho. Começa assim: eis que venho, sem demora. Mas no verso 20, tem uma palavrinha a mais, e diz o quê? Certamente eu venho, sem demora. Então, ele dá uma certeza, mas também podemos destacar aqui um quarto aspecto, que está no final dessa frase.
venho sem demora. O que quer dizer isso para mim e para você? Se alguém manda um zap para você e fala assim, eu vou passar na sua casa hoje, pode me esperar que eu vou passar aí na sua casa. Mas ele não diz o horário, ele fala assim, olha, eu não sei bem a hora que eu vou passar, mas eu vou passar. Aí você espera lá 1, 2 horas e a pessoa não chega, ela manda outro zap, olha, eu vou passar, eu não esqueci, eu vou passar. E você fica aguardando, mas você não sabe a hora, mas sabe que vai passar, que a pessoa combinou que vai passar. Jesus está dizendo assim, eu vou voltar. É certo que eu vou voltar, eu garanto que eu vou voltar, e eu vou voltar logo. O que quer dizer esse logo para mim e para você? Que é muito rápido. Eu não sei você, mas eu espero que Jesus vai voltar nos nossos dias. Eu tenho essa certeza que Jesus vai voltar nos dias em que nós vivemos hoje. E sabe, tem até uma lógica para isso. Pode ser que amanhã eu não acorde mais. E vamos dizer que demore mais 100 anos para Jesus voltar. Quanto tempo demorou para mim? Nada. Eu estou dormindo, não vi nada. Quando ele voltar, eu vou dizer, puxa vida, mas eu estava falando agora que o Senhor ia vir e realmente o Senhor veio. Tomara que não seja assim. Eu aguardo a volta de Jesus e gostaria de estar vivo, mas se morrermos, se não estiver vivo, ele já voltou. Portanto, essa mensagem da volta de Jesus é muito necessária para os dias em que nós vivemos, para nos fortalecer, nos animar, nos encorajar, na certeza de que Ele cumpre o que promete. Quando João ouviu todas essas coisas, escreveu tudo o que Jesus pediu para que ele escrevesse, falando das coisas maravilhosas que tem no céu, falando das coisas que ele estava preparando, dando a certeza daquilo que ele havia prometido. Eu vou subir e lá na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu vou preparar lugar para vocês. E agora Jesus pede para que o João escreva todas essas coisas, dizendo nos detalhes que João não foi nem capaz de descrever e escrever a respeito de tudo o que ele viu das maravilhas do céu. Mas tendo a certeza de que Jesus iria voltar. João, então, só lhe resta dizer algo muito bonito que está aqui no finalzinho. Quando Jesus disse, certamente venho sem demora, João disse o quê? Amém. Vem, Senhor Jesus. O meu desejo nesta noite, para mim e para você, é que nós também possamos dizer com o nosso coração alegre, venha logo, Senhor Jesus. Não queremos mais continuar neste mundo. Queremos que o Senhor volte logo. Enquanto aqui vivermos, que possamos viver na esperança e na certeza de que muito em breve Jesus estará retornando para cumprir a sua promessa e para nos levar para desfrutarmos das belezas que Ele tem para nós no lar eterno, aonde poderemos viver felizes, livres de todos os problemas, por toda a eternidade. Eu não sei o que é isso. Não consigo nem imaginar o que é viver eternamente. Mas é algo muito bom. A Bíblia nos garante que é algo especial o que Jesus tem preparado para nós.
Mas enquanto neste mundo vivermos, vamos fazer das palavras do hino que nós iremos cantar agora um alento, uma forma de expressarmos a nossa fé e a nossa certeza enquanto vivermos aqui neste mundo. Vamos cantar juntos o hino 150, Não Desistir. Não desista, Jesus vai vir logo. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecido porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, é um Deus que está disposto a nos salvar, é um Deus da segunda chance, é um Deus que está com os braços abertos, pronto para voltar a este mundo para nos buscar. Amém. Nós sabemos que o Senhor já tem tudo preparado nos céus. E nós queremos, Senhor, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia, podermos desfrutar das bênçãos que Tens para nós. Portanto, Te suplicamos, Senhor, que volte logo a este mundo. E ajuda-nos, enquanto aqui vivermos, cumprirmos a nossa parte, que é espalharmos para todas as pessoas que esse grande dia vai chegar. Amém. E contarmos para elas do plano que Tens de salvação para todo ser humano que Te aceitar. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na certeza e na confiança da Tua breve volta a este mundo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Concede-nos a Tua graça. São bênçãos que nós Te suplicamos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.